Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, eu vou começar a gravar as coisas, mas eu vou começar com um update que aconteceu não tão longe, apesar de janeiro parecer tão longe agora. Mas eu vou contar a respeito do finalização da minha jornada. Eu virei cidadã americana em janeiro, dia 15 de janeiro foi a última etapa que eles falam que é o Oath, a Ceremony. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho como é que foi o processo do Green Card para a cidadania e o que aconteceu durante esse tempo, quanto tempo durou e algumas coisas que acontecem depois. Então vamos lá. Para vocês que me acompanham, vocês sabem que eu vim para os Estados Unidos como estudante, então F2, fiz o APT por um ano, aí peguei o H1, H1B, que é de trabalho, e depois do H1B eu peguei o Green Card. Então eu tinha o Green Card já faziam uns 5 anos. Como o meu Green Card era o EB3, que é por trabalho, a regra é, se você ganhou o Green Card por trabalho, você tem que esperar 5 anos. Se você é casado ou casada, são só 3 anos. E tem outros tipos de... Você pode conseguir green card de muitos jeitos, né? Se você se alistar no exército, essas coisas. Então, todos eles têm o tanto de tempo de green card que você precisa antes de se aplicar para cidadania. Como o meu era de emprego, foram 5 anos. Eu ganhei meu green card em 2014, abril de 2014. E o que eles fazem é assim, eles deixam 3 meses antes da data que você ganhou o green card, você começar o processo. Então eu planejei começar o processo em janeiro para ganhar aqueles 3 meses, porque burocracia demora pra caramba, né? Então eu comecei em janeiro de 2019 e fiz a última etapa em janeiro de 2020. Então durou exatamente um ano todo o processo. E como é que é o processo? Bom, o processo de cidadania são 3 fases. É a papelada, né? São 4 fases, eu diria. 4 fases. Uma é a papelada. Então, um pouco diferente disso, aqui no processo de cidadania, você tem que arcar com os gastos do advogado. Então, não tem uma empresa no meio, né? Algumas, eu não sei a respeito de algumas empresas, mas como geralmente quando você tem o green card você já pulou de várias empresas, você já não tem mais aquele relacionamento com a empresa que deu o seu green card. Então é seu dinheiro mesmo. Se eu não me engano, todo o processo, incluindo os honorários da minha advogada, foram em volta de $2.500. Você não precisa de advogado, você pode fazer a papelada sozinho. Mas como é muito complicado, dá muito trabalho, e se de repente eles quiserem mais informação, o advogado vai estar lá para te ajudar, eu fui com um advogado. Mesmo também porque, já na outra etapa, eu vou falar para vocês também porque que um advogado é vantagem. A segunda etapa, depois que você faz a aplicação e a aplicação é aprovada, a segunda etapa é fazer a biométrica. Então você vai lá de novo, que nem quando tirou o green card, bota o dedinho, tira uma foto e isso vai para o FBI e o FBI vai ver se você tem alguma coisa contra você. Esse processo demorou o quê? Ele foi bem rápido entre fazer o filing em janeiro e fazer a biométrica. Se eu não me engano, demorou um mês. Então, lá para fevereiro, março de 2019, eu vou fazer a biométrica. Depois disso, demorou uns 8 meses para vir a carta falando que, marcando a minha entrevista, que é a terceira etapa. E aí, assim, se você tem um advogado, o advogado pode estar presente com você nessa entrevista. Então, também a parte boa de ter um advogado é que se teve alguma coisa que aconteceu durante todo esse processo, teve algumas perguntas extras, se tem alguma coisa que você precisa, ou se você não tá se sentindo super confiante no inglês, essas coisas, você pode ter um advogado. Você pode ter um advogado presente. No meu caso, a minha advogada era em Los Angeles, ela tá em Los Angeles, eu não escolhi ter ela presente, e eu fui fazer o meu teste de cidadania, Civics in English, na USCIS. E assim, você ganha uma apostila pra estudar, você estuda 100 perguntas no Civics, pra você tá preparada pro seu questionário de Civics, mas assim, você estuda e elas são múltiplas escolhas durante o estudo. Mas, na verdade, na hora da entrevista, elas não são múltiplas escolhas. Então, o que eu fiz? Eu estudei uma vez com a múltipla escolha e depois eu tirei as múltiplas escolhas, tá? E eu estudei todas elas para saber mais ou menos as respostas. Aí,
No dia da entrevista, o que eles fazem? Eles pegam 10 perguntas randômicas dessas 100 e perguntam pra você. E você tem que acertar 6. Então, das 10, você só pode errar 4. E você, de novo, não tem as múltiplas opções. Então, a minha recomendação, se você está estudando para o seu teste, é você ver as múltiplas opções e depois pedir para alguém ou estudar sem ela. E a parte de inglês é super simples. Primeiro que assim, a própria entrevista é toda em inglês, então ela já tá vendo se você fala bem, como que você se comunica. E aí ela coloca uma frase e você tem que responder essa frase no iPad dela ou dele. E aí é o seu teste de inglês. Então, o teste de inglês é super fácil. A Civics não é difícil, é que você tem que estudar. E depois, se você não tá na escola faz muito tempo, você tem que lembrar de como você memoriza e tudo mais. Mas foi assim, eu acertei as 6 de cara, deu sorte que as primeiras 6 que ela perguntou, eu lembrei. Então ela só perguntou 6, ela não perguntou 10, então também tem isso, ela para quando você acertar as 6. Então no meu caso ela só perguntou as 6, ela avisa você que você passou na própria entrevista. Demorou mais. A minha entrevista completa demorou 30 minutos. De entrar e sair, demorou tipo 45 minutos. Foi muito rápido. Eles fazem de um jeito que não dá muita fila, tem várias pessoas atendendo. Então, olha, foi muito rápido. 45 minutos no total. Não deu nem uma hora que eu fiquei de entrar na USCIS e sair depois da entrevista. E aí ela avisa que você passou e que você vai para a quarta fase e ela já te dá mais ou menos a data, que é o juramento, o oath. E esse oath, antes da quarentena, eu não sei como eles estão fazendo agora, e nem sei se estão fazendo, mas antes da quarentena, você vai num teatro ou num lugar que eles fazem aqui em São Francisco, eles sempre fazem no mesmo lugar. Você vai lá, tinha 30 mil pessoas fazendo o juramento. E eles fazem uma cerimônia. A cerimônia é bem legal. Eles explicam pra você o que você pode tirar o seu passaporte, que você pode agora votar. Eles te dão toda a opção de você tirar o passaporte no dia. Então, na entrevista, ela já te dá um pacote que você pode colocar todas as coisas do passaporte e levar no dia. E tem também para você fazer registrar voto. E também eles falam nessa vez, como o censo está acontecendo aqui nos Estados Unidos, é o censo 2020, eles também falaram disso e falaram que estavam procurando gente para trabalhar. Bom, eu fiz o oath, eu celebrei, eu fiz o juramento, você canta o hino, você faz o juramento à bandeira e aí você recebe a sua cidadania, que se você quiser o passaporte, você tem que botar dentro do envelope e deixar com eles. Como a fila do passaporte ficou gigantesca e eu tava com a minha família lá e assim, o teatro que a gente foi não era muito bom na hora de sair, eu não fiz o passaporte na hora, eu não fiquei nessa fila. Eu fiz eu me inscrevi pra votar, porque a gente ia ter as preliminares em março e eu queria votar, então eu já me inscrevi lá, senão eu ia perder a preliminar. E fiquei de fazer o passaporte depois, mas também porque a minha filha nasceu aqui e ela também precisaria do passaporte. Como ela é menor, eu tenho que ir, e toda vez que é o primeiro passaporte, você tem que ir até o barulho dela. Você tem que ir até o correio. Então, como eu já teria que fazer pra ela, eu não fiquei na fila, demorada, mas é claro, se vocês estiverem se aplicando e quiser, pode ficar na fila, que aí já também mata tudo de uma vez só. E foi isso. Eu virei cidadã, agora eu sou cidadã, tenho certificação. Muito engraçado foi quando eles falaram assim, você bota a certificação no papel e manda, mas não precisa se preocupar, porque na verdade você não precisa de nada para provar que você é cidadã. Né? Se alguém perguntar alguma coisa, você fala que você é cidadã, você não precisa de nenhuma documentação, não é que nem o green card. E outra coisa também que foi um pouco, meio que me deu uma ansiedade, é que quando você entra para pegar o seu assento, você dá o seu green card. E foi meio que aquela partida meio bittersweet, sabe? Eu esperei 8 anos para conseguir o green card, mais 5 anos para conseguir a cidadania, então eu falei, tem que dar isso que tá comigo faz 5 anos, entendeu? Então foi assim, uma coisa que me deu um pouco de ansiedade, mas quando ele falou isso, eu falei, é verdade, né? A gente não anda com passaporte brasileiro ou a nossa certidão brasileira. Então, foi aquele momento só de partir com o green card, mas super feliz, animada. E é isso. Se vocês têm qualquer curiosidade a respeito de
do processo de cidadania. Então, o meu durou 1 ano, como eu falei, tudo isso demorou por volta de 1 ano para acontecer. Às vezes é mais rápido. Agora acho que está mais demorado, não acho que eles estão fazendo juramento remoto, talvez eles estejam esperando muita gente para quando voltar. Não sei como está acontecendo, se você sabe, deixa aí no comentário. Se você tem qualquer outra pergunta também, por favor, deixa no comentário ou qualquer outro comentário. Obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado. Abraço e até a próxima.